Salve, salve pessoal, bem-vindo aqui para mais uma aula do nosso canal Latitude 10. Eu sou o professor Luciano. Hoje nós estamos aqui na reta final, já na penúltima aula do conteúdo do concurso da SES do estado de Rondônia. O concurso já é domingo e a gente está naquela correria, né? Todo mundo estudando, todo mundo se dedicando ali nos últimos momentos. E nós vamos aqui então trazer o penúltimo assunto, que é a vegetação do estado de Rondônia. Porque o último assunto a gente vai trabalhar economia, tá? Economia e população. Bom, a vegetação natural de Rondônia, a gente já sabe que grande parte do que hoje conhecemos como estado de Rondônia é o bioma amazônico, que é correspondente aí por grande parte. Ó, se distribui em dois grandes biomas brasileiros, o Cerrado e a Amazônia. Esse primeiro, o Cerrado, tem uma participação bem menor, sendo que o bioma da Amazônia é o que tem maior representatividade, ou seja, ocupa 98,8% do seu território, segundo o IBGE. A composição florística das diferentes formações vegetais que ocorrem no estado é determinada pelas condições de clima, tá? Solo e topografia, ou seja, clima e relevo, que a gente já estudou o relevo. A gente não estudou a parte de clima, porque o concurso edital não pede essa parte, mas a gente já sabe que Rondônia é predominante o clima equatorial, que nós temos aqui algum período de estiagem não muito prolongada, né, de 2 a 3 meses de estiagem, e o resto é período de chuva. Então, o que vamos encontrar é floresta úmida em grande parte. Desse modo, as formações vegetais descritas em Rondônia foram classificadas com base em levantamentos realizados pelo projeto Radan Brasil, entre 1970 e 1985. Muito importante falar sobre o Radan Brasil, porque ele foi um projeto concebido na ditadura militar que fez um levantamento fitogeográfico de grande parte da bacia amazônica, para levantar dados e informações sobre solo, sobre a flora, sobre o relevo para a construção de hidrelétricas, tá? Sobre o relevo principalmente para a construção de hidrelétricas. O governo militar estava muito interessado em construir hidrelétricas na Amazônia. E o antigo Planafloro, tá? Que é o antigo Polo Noroeste, e apresentadas no Manual Técnico de Vegetação Brasileira em 2012. Então nós temos aqui informações bem detalhadas da nossa vegetação. E como que está distribuída essa vegetação? Bom, vamos entender o seguinte. A nossa vegetação principal é a floresta amazônica. Só que essa floresta amazônica, ela não é, como no imaginário popular, uma coisa igual. Ela tem algumas diferenciações. Aí aqui nessas áreas, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Nessas áreas mais claras aqui, ó, do mapa, onde nós temos essa área com um tom mais clarinho, nós temos aqui a floresta, a floresta ombrófila, tá, gente? Floresta ombrófila aberta. Cadê ela aqui? Floresta ombrófila aberta. Essa daqui, ó. Floresta ombrófila aberta. É o nosso principal tipo vegetacional que encontramos aqui no estado de Rondônia. Floresta ombrófila aberta. Professor, o que é floresta ombrófila? Floresta ombrófila. Ombrófila quer dizer amiga da água, ou seja, que depende de muita umidade. Tá? Não quer dizer que ela viva dentro da água, pelo amor de Deus, não é isso, que a gente sabe que grande parte da floresta amazônica é de terra firme. Uma pequena porção que nós vamos encontrar lá, os igapós, que são florestas inundáveis e são pouquíssimas áreas em relação a toda a Amazônia, são pouquíssimas que temos aqui. Então, a floresta ombrófila aberta, ela é uma floresta densa, ela é fechada para nós, qualquer mortal, a gente vai chegar nela, vai achar ela super fechada, mas dentro dessa classificação ela é um pouco mais aberta do que a floresta ombrófila densa. Ela é uma floresta que ela vai ter essa característica por causa do solo e do clima principalmente. Como aqui em Rondônia nós já estamos um pouco mais afastados da linha do Equador, a umidade aqui ela é um pouquinho menor que a umidade que nós encontramos nas regiões mais próximas da linha do Equador. Isso não quer dizer que aqui não seja úmido, aqui é muito úmido, é equatorial, o clima predominante, então nós vamos ter essa condição, tá? Então a vegetação ela vai correspondendo por gradientes, tá? Por gradientes. E aqui nós temos uma outra vegetação importante, que é a floresta ombrófila densa, que nós vamos encontrar aqui, ó, em algumas porções no centro do estado, tá? Em algumas porções aqui do nosso estado.
Essa floresta ela é mais fechada, ela tem uma característica de ser uma floresta arbórea muito mais densa do que a floresta ombrófila aberta. Aí vai ter as diferenciações justamente por causa de solo e por causa da umidade que as mesmas recebem. Vou chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa bem legal. Nós quase não temos floresta ombrófila densa nessa porção aqui do estado, ó. Nessa porção aqui do estado. E se você sabe por quê, é porque você já está preparado para fazer a prova domingo. Se você sabe por quê, porque você está preparado para qualquer concurso. Por que que nós não temos tanta floresta ombrófila densa nessa porção aqui do estado? Porque a Chapada dos Parecis e a Chapada dos Pacás Novos, apesar de não possuir grandes altitudes, elas vão barrar os ventos que vêm na direção norte e nordeste e noroeste aqui na Amazônia para o estado de Rondônia. A circulação atmosférica vai barrar de tal forma que a umidade vai ser um pouquinho menor. A floresta amazônica é muito sensível, basta uma modificação muito pequena para que a gente tenha uma condição totalmente diferente de tipos vegetacionais. Então, quando a gente fala de sensibilidade, de mudanças climáticas, a gente está falando de uma região muito sensível. Basta uma pequena alteração de temperatura ou de umidade, bye bye floresta amazônica ao longo do tempo, tá? E aqui, ó, nós temos essas áreas em vermelho, sei lá, um marrom, que cor é essa? As áreas de tensão ecológica, ó. As áreas de tensão ecológica. Professor, área de tensão ecológica é onde está ocorrendo algum tipo de conflito entre as plantas? Não. Significa o seguinte, a floresta amazônica aqui, ó, nessa porção toda aqui, para o norte, ela é muito mais densa, ela é muito mais presente, a ombrófila densa e a ombrófila aberta. Quando nós vamos nos afastando de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e chegando aqui em Vilhena, indo para o Mato Grosso, a gente está entrando numa zona de transição entre a Amazônia e o Cerrado, tá? O clima, ele também vai funcionar da mesma forma. A chuva, ela vem nesse sentido e segue esse sentido, tá? Aqui na Amazônia, a chuva faz esse sentido. Lá na frente a gente vai ver isso com mais detalhamento. E conforme a chuva vai caindo nessas regiões, primeiro ela vai perdendo a força e vai, né, perdendo ali a quantidade de umidade. E aí nós vamos ter floresta mais densa nessa porção. Outro fator, relevo. Regiões mais elevadas tende a não ter tanta floresta, tende a ter savanas, tende a ter cerrado, tá? Que aqui ele traz como savana, algumas áreas de savana, tá? E a gente vai entender aí também como cerrado. Essas áreas de tensão ecológica é onde a floresta e o cerrado estão se encontrando, e ali nós vamos encontrar tanto vegetações típicas do cerrado, quanto vegetações típicas da floresta amazônica. São características ali de dois tipos vegetacionais, tá bom? Então, floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila densa são os dois principais. Nós temos a campinarama, que é uma vegetação rasteira que nós vamos encontrar principalmente nas regiões, tá? Principalmente nas regiões próximas aos cursos d'água de planície, de muita planície. A campinarama é uma vegetação mais rasteira. Nós temos os estepes, tá? Que também são vegetações arbustivas, são vegetações rasteiras com vegetações arbustivas, pequenos arbustos, que vamos encontrar em algumas áreas do estado, principalmente aqui no sul do estado de Rondônia, na planície e na depressão do Guaporé, tá? Entendido? Então, floresta ombrófila aberta e floresta ombrófila densa são os dois principais tipos vegetacionais de Rondônia, e vamos ter as manchas de cerrado também que se destacam. Vamos ter outros tipos vegetacionais aqui, floresta estacional semidecidual, decidual, tá? Que são florestas que vão aí, por estarem próximas às áreas de cerrado, essas florestas, elas vão corresponder ali com estações climáticas. No período de seca, por exemplo, elas vão perder mais as suas folhas. Estacional de estação do ano. Como nós temos aqui uma estação seca, tá? Decidual e semidecidual. Decidual que ela perde suas folhas e semidecidual que ela vai perder parte de suas folhas. Isso é a tradução desses nomes estranhos, tá? Floresta estacional vem de estação. Essas estão mais aqui no Cone Sul do estado de Rondônia, na transição ali, nessa mistura entre floresta estacional semidecidual, decidual, ombrófila aberta, ombrófila densa, cerrado. Por isso nós temos as áreas de tensão ecológica ali, por essa mistura de tipos vegetacionais. Isso acontece por causa da variabilidade pluviométrica que vamos encontrar
no estado de Rondônia, tá? Não é grande variação, mas o pouquinho da variação que tem com a temperatura já vai trazer tipos vegetacionais diferenciados. E, bom, se a gente está falando de vegetação, a gente precisa falar, então, das nossas unidades de conservação. Olha só, as unidades de conservações federais e estaduais do estado de Rondônia. Aí aqui, ó, nós temos essas áreas que tem esse tracinho, são as reservas indígenas. Olha só, essas áreas que tem tracinhos aqui são reservas indígenas. E aqui a gente tem o eixo da BR-364, tá? Indo para sentido Rio Branco, no Acre, Porto Velho, Ariquemes, de Paraná, Vilhena. E aqui a gente tem a rodovia 421, que ela é interrompida por um parque estadual, um parque nacional e estadual que tem aqui, e ela segue aqui e encontra em Nova Mamoré. Inclusive há o pedido de abertura dessa rodovia total aqui, ela já é aberta, já pode transitar aqui, mas tem uma certa restrição. E é uma área muito perigosa do estado de Rondônia, inclusive, por causa do tráfico de drogas, tráfico de veículos roubados. Nós temos aqui também madeireiros, poceiros, nós temos grileiros de terra, invasores de terra que estão invadindo terra aqui dessa área indígena, tá? Da Reserva dos Caripunas e também aqui do Parque Nacional dos Pacás Novos, tá? E é uma série de problemas nessa região, então é uma região que eu não aconselho você ficar visitando por ali, tá? É uma área de conflito agrário também, tem tudo isso. E aqui nós temos a 429, que não está aparecendo aqui, nós temos a 429 aqui no município de Costa Marques. Então, olha só, nos eixos onde nós temos as rodovias, ó, nesses eixos das rodovias, das principais rodovias, percebam que nós não temos unidades de conservação significativas, tá? Nesses trechos, olha aqui, ó, no município de Cujubim, aqui na região de Cujubim, a região de Cacoal, a região aqui de Rolim de Moura, a gente não vai encontrar aqui unidades de conservação, porque essas áreas foram destinadas à exploração do território para agricultura e pecuária. As áreas de conservação se localizam principalmente aqui, ó, na parte mais a sudoeste do estado de Rondônia e aqui na porção norte do estado, na porção mais norte e nordeste do estado. Algumas na porção noroeste aqui e uma bem significativa aqui na porção sul. Nós temos áreas de reservas indígenas aqui dos Parecis, inclusive, e dos Cinta Larga, tá? Reserva Hoodsville, aqui também. Então, nós temos aqui várias reservas indígenas, vários parques nacionais, estação ecológica, reserva extrativista. Existem vários tipos de unidades de conservação para diversos fins. Existem unidades de conservação que elas são para conservação total. Não pode entrar sem autorização. É o caso da Rebio, né, Jaru e também aqui da Rebio do Guaporé. Tá? Eu não sei qual que é a Rebio do Guaporé aqui no mapa, mas acredito que seja essa daqui, ó, a Rebio do Guaporé. Essas reservas biológicas, deixa eu ver aqui qual que é, Rebio Guaporé, isso mesmo. Essas reservas biológicas são áreas de conservação permanente. Não pode ficar entrando, não pode fazer exploração. Nós temos também os parques nacionais, que pode ter a visitação, mas não pode haver nenhuma atividade econômica de exploração. No caso, nós temos aqui o mais famoso, o Parque Nacional dos Pacás Novos. Deixa eu ver se é isso mesmo, citar esse nome. Aqui, ó, Parna, Pacás Novos. Nós temos diversos parques estaduais, como o de Corumbiara, número 22. Aqui, ó, Parque Estadual de Corumbiara, que é uma unidade de conservação ali dentro de uma área onde o rio Guaporé e seus afluentes formam um imenso pantanal. Nós temos também as reservas extrativistas, onde pode fazer, por exemplo, a extração de madeira, pode fazer a extração de minérios, se for o caso, dentro dessas áreas, mas de forma sustentável. Infelizmente, vamos pegar aqui a 17, a Flona do Jamari. Infelizmente, essa Flona do Jamari aqui, ela já está sendo totalmente destruída por atividades de grilagem de terras, invasões dessas terras por grileiros, por milícias criminosas aqui na região e também por madeireiros, que geralmente compõem sempre o mesmo grupo. São milícias armadas mesmo, onde o Estado brasileiro não tem sequer controle dessas áreas. São áreas ali onde há uma dificuldade de fiscalização desses órgãos responsáveis. E quando falamos de desmatamento, a gente fala da taxa de desmatamento da Amazônia Legal, tá? A Amazônia Legal brasileira. E nós temos aqui, ó, ao longo de 1988, que é onde nós temos dados por meio de imagem de satélite,
Olha, percebam que em 1995 nós tivemos um pico muito grande e aí caiu ali 2 anos seguidos e depois começou uma subida até o ano de 2004. E de 2004 até para diante, começou as pressões internacionais sobre o Brasil, a questão das mudanças climáticas, etc. Nesse período aqui, nós vamos ter uma redução significativa do desmatamento na Amazônia. É uma redução significativa mesmo nesse período. E esse período coincide também com um período da nossa economia que estava muito bom. Era um período de franco crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil até ali 2012, 2013. O Brasil estava em bom desenvolvimento econômico e aí quando o Brasil começa a ficar mal das pernas, olha só, o desmatamento volta a subir. Isso tem várias questões. Isso tem questões políticas, isso tem questões de legalidade, isso tem questões econômicas, as coisas ficaram difíceis, as pessoas começam a invadir terras públicas, terras indígenas, unidades de conservação, para produzir alimentos, para produzir produtos principalmente voltados aí para o setor do agronegócio, que é o grande vilão do desmatamento aqui na Amazônia. A gente tem que tomar muito cuidado com os números, com as informações. Eu me deparei essa semana com um professor aqui no estado fazendo uso das informações de uma forma equivocada. Ele postando que em Rondônia houve uma redução, na Amazônia houve uma redução de desmatamento do ano de 2022. A gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente pega, porque na informação dizia que os dados eram só até julho, não era o ano inteiro. E a gente sabe que a Amazônia, o desmatamento, ele é bem acentuado justamente de julho, agosto, setembro e outubro, nesses períodos, porque são os períodos mais secos na floresta. Então é um período que facilita o processo de transporte da madeira, a extração ilegal, a queimada, os diversos problemas que nós que moramos aqui conhecemos muito bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado de onde a gente pega as informações, com quem a gente pega as informações, quem são as pessoas que estão passando essas informações. Muitas informações, aqui em Rondônia principalmente, por questões até ideológicas e políticas, as pessoas maqueiam muitas informações. Maqueiam as informações para favorecer determinadas ideias, determinadas ideologias aí a respeito. Mas o que é fato é que o desmatamento no Brasil, ele vem aumentando ao longo dos últimos 6 anos, ali 7 anos, ele vem aumentando significativamente, tá? A gente está falando de um país que detém as maiores reservas florestais do planeta. Precisamos da floresta em pé, porque a floresta em pé, por exemplo, nos dá água em abundância. Vamos pegar aqui o exemplo de Paraná. Ji-Paraná é o segundo maior município do estado em termos populacionais. Está localizado aqui no eixo da BR-364 e tem uma população de aproximadamente 134 mil habitantes, 130 mil habitantes. Dessa população, acredito que cerca de 100 mil viva na cidade. É uma coisa que eu faço assim, deve ser uns 100 mil. Mas vamos dizer que sejam 100 mil que vivem aqui na cidade. Essas 100 mil pessoas bebem água, usam água para lavar suas casas, para as torneiras, para tudo, para o banheiro, para o seu consumo diário, para o comércio, para a indústria. Essa água ela é proveniente de uma bacia hidrográfica, que é a do Rio Urupá, que nasce numa reserva indígena, a terra indígena dos Uruê-Uauau, né? A terra indígena ali dentro e que está dentro do Parque Nacional dos Pacás Novos. Se não houvesse a floresta, nós não teríamos água aqui para abastecimento da população de Ji-Paraná. E às vezes, muitas vezes, a nossa própria população é ingrata com as terras indígenas, é ingrata com essa questão indígena que a gente tem aqui na nossa região. O indígena, na sua ideia, na sua gênese, ele tem uma relação diferente que nós temos com a floresta. A relação dele é manter, preservar. A nossa relação, ela é deletéria, é de derrubar e transformar aquilo em móveis, né? Às vezes uns móveis bem bonitos. E aqui, ó, nós temos um mapa da Amazônia, no contexto de Amazônia Legal, que envolve o Mato Grosso e parte do Maranhão e todos os estados da região norte. Isso é a Amazônia Legal. E olha só, aqui, ó, nós temos essas manchas escuras, tá? Isso nós chamamos de arco do desflorestamento ou arco do desmatamento. Percebam que a porção mais ao norte do estado de Rondônia é hoje a porção onde nós temos aí intensificado esse processo. E aqui, ó, na região da rodovia 429 também. As áreas de conservação, nós vamos ver mais adiante, são as áreas mais preservadas do estado, justamente porque, por força de lei, foi criada essas áreas para não haver tanta exploração
do território assim, senão já não teria mais nada de floresta, infelizmente. E aqui nós temos a área de desmatamento, que eu falava para vocês aqui, ó, do ano de 2008, a fonte é o Amazon, tá? Do ano de 2008 até 2022. E nós temos aqui, ó, que já houve um aumento, sim, entre a área desmatada de janeiro a agosto. Olha, quando a gente já pega o mês de agosto, de janeiro a agosto, de um ano para o outro, a gente já vai ver que 2022 foi um pouquinho maior do que 2021, de janeiro a agosto. É o período de janeiro a agosto de todos esses anos aqui, tá? De todos esses anos. E a gente ainda tem setembro, que é um mês muito seco ainda. Depois outubro, que é um mês mais ou menos. Então, a tendência é que sempre se mantenha, tá? Continuando. Bom, e aqui o desmatamento em Rondônia. Desde 1988, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, eu quando trabalho isso na escola com os meus estudantes, eu falo que o INPE é a nossa NASA, que é ele que faz todos os levantamentos e informações de dados muito preciosos sobre a nossa superfície terrestre. Ele monitora de forma operacional o desmatamento a partir do projeto de monitoramento do desflorestamento da Amazônia Legal, o PRODES, tá? É esse dado aqui, ó, dessas informações, você pode entrar lá no INPE, é um site bem completo, muita coisa, e lá tem essas informações. Esse monitoramento é feito por imagens de satélite que quantificam as taxas de corte raso, corte florestal, bem lá no pé da floresta mesmo. E aqui nós temos os estados da Amazônia Legal, o Acre, o Amazonas, o Amapá é um estado que historicamente tem pouca devastação ambiental. Aí nós temos o Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins. E olha só, Rondônia é o terceiro estado aí com o maior índice de desmatamento na Amazônia Legal. O Mato Grosso e o Pará lideram, que são estados aí tradicionalmente estados produtores de carne bovina e de soja, tá? A soja hoje é uma fronteira agrícola que vem trazendo bastante o desmatamento. Por falar em desmatamento, nós vamos ver aqui o desmatamento de Rondônia no ano 2000, tá? Por imagem de satélite lá do INPE, ó, do PRODES, e aqui, ó, no ano 2000. Eu vou pedir que vocês prestem muita atenção conforme eu passar os slides nessa região aqui do estado, principalmente nessa. Todas as outras vocês prestem atenção, mas nessa região aqui vocês prestem bastante atenção. Aí aqui ele está dizendo, ó, não floresta onde nós temos as manchas de cerrado, ou a Campinarama, ou os campos, né, ou o Pantanal do Guaporé, como é o caso aqui mais ao sul. Mas olha aqui, ó, presta bastante atenção nessas áreas aqui mais ao norte do nosso estado. E agora, isso já no ano de 2005. Percebam como mudou, tá? Como mudou o desmatamento aqui, principalmente nessa região do estado, e como se consolidou a devastação aqui mais ao sul do estado, devastação florestal, tá? E a gente vem para o ano de 2010. E olha só, no ano de 2010 a gente consegue ver aqui, ó, a reserva indígena dos Caripunas já está praticamente isolada. Hoje é uma reserva indígena que tem um problema muito sério por causa da invasão dessas terras por grileiros, por garimpeiros e por madeireiros ali naquela área, tá? E olha, aquelas unidades de conservação, o Parque Nacional dos Pacás Novos, a Reserva Indígena do Uruuau, tantas outras reservas indígenas, aqui a Reserva Rio Branco, a Rebio Jaru, a Rebio Jaru tá aqui, a Rebio do Guaporé aqui. Então nós vemos, ó, as reservas indígenas aqui dos Parecis, do Cinta Larga, todas essas áreas que são destinadas à conservação são as únicas que ainda estão escapando nesse processo de devastação florestal. As áreas que não foram destinadas, que são áreas não destinadas, aí a gente vê um desmate bem maior. E olha só o que aconteceu, isso já no ano de 2016, como nós temos aqui o desmatamento bem intensificado, principalmente aqui nessa porção mais ao norte do nosso estado, é onde se direcionam mais essas atividades aí de desmate da floresta para o plantio de capim, por exemplo, para a criação de gado e depois, posteriormente, a soja. E aí, não está na prova de vocês, no conteúdo, mas eu gosto de trazer isso aqui porque já caiu em vários concursos e eu acho muito legal, que é o termo rondonização da Amazônia. É um processo que faz parte da história de ocupação da Amazônia. Esse termo ele foi criado por um agricultor, por incrível que pareça, não foi um geógrafo, tá? Ele é um processo que poderia ser chamado de mato-gronização de Rondônia, porque é um processo que começou no Mato Grosso, e depois de rondonização do Amazonas, porque foi expandindo para a Amazônia como um todo, mas principalmente ali no estado do Amazonas.
Aqui, são pessoas que têm esse perfil de trabalharem mais com a pecuária do que com a agricultura. Ou seja, porque o gado, ele é ótimo após o desmatamento, porque você planta o capim logo após desmatar, e o gado, ele com o seu pisoteio, ele consegue acabar com a floresta rapidamente, com o que brota ali, que seria ali uma floresta que viria a nascer, né, com um desmate. E que vão atrás de terras desocupadas sem nenhuma infraestrutura. Quando a infraestrutura chega, essas terras valorizam e essas pessoas acabam por vender a terra e vão mais para frente, para a fronteira. Então, é constante. A pessoa vai lá, grila uma terra que é da União muitas vezes, que é uma terra não devoluta, ou seja, não é unidade de conservação, não é terra indígena, não é isso, não é aquilo. É uma terra que está ali e pertence à União. Mas eles também fazem isso em florestas nacionais, em parques, em reserva indígena. Vão lá, invadem a terra, derrubam, começam com o gado, por exemplo. Quando começa a chegar a infraestrutura, energia, estrada, essas coisas, eles vendem a terra e seguem fronteira adiante. E seguem adiante. E isso, a floresta vai cada vez mais sendo desmatada na fronteira, na fronteira, na fronteira e nunca acaba. É uma pressão imobiliária, tá, que vem sofrendo. A frase é de José Carlos da Silva, um pecuarista de Santo Antônio de Matopi, no Amazonas, e não de uma denúncia de um ambientalista. Silva complementa: anda junto a madeira com a pecuária, tá? Anda junto a madeira, a exploração da madeira com a pecuária. É um processo, sempre nos lugares em que está começando a madeira chega primeiro, a exploração madeireira, depois vem o desmate da pecuária. Esse é o processo de rondonização da Amazônia. E depois da pecuária, a soja, tá? Vem nessa ordem. Conforme o hectare vai ficando cada vez mais caro, as pessoas vão sendo expulsas naturalmente para dar espaço a novas frentes de produções essas que podem ser com alta tecnologia, como é o caso da soja, que envolve uma tecnologia muito superior à criação de gado. E aí a gente tem aqui algumas coisas para refletir sobre os benefícios da floresta em pé, já que a gente tem aqui uma lógica muito grande no estado de desmate. Nós temos os benefícios diretos e os indiretos. O direto, o madeireiro, desde que tenha um plano de manejo, e o não madeireiro. O madeireiro, ali a gente já sabe, móveis, construção civil, energia, etc. Aí nós temos a resina, a não madeireiro, a gente pode usar a resina das árvores, as sementes, frutos, folhas, cascas, né, para alimentação, medicina, artesanato, várias coisas. E nós temos os indiretos, que são os ambientais e os sociais. Aí controle de precipitação e temperatura, a gente tem aqui a questão ambiental, a evapotranspiração, que é a respiração das árvores, qualidade do ar, regime hídrico e etc. Quando eu falei da água aqui em Ji-Paraná, está aqui, nesse benefício indireto da floresta. Turismo, esporte, saúde, educacional, espiritual e etc. A questão social aí está ligado, principalmente o turismo ecológico vem crescendo muito no nosso estado, justamente porque nós temos aí um potencial muito grande, muitas cachoeiras, muitas áreas ainda preservadas que merecem destaque para receber turismo e dessa forma manter esse ambiente ecologicamente equilibrado, tá? E vamos lá de uma questãozinha, olha só, falar de mudanças climáticas. As mudanças climáticas provocadas pela ação antrópica geram impactos sobre os biomas em escala global. Os modelos climáticos estimam que até o ano de 2050 as temperaturas na Amazônia aumentarão de 2 a 3 graus. Tendo como referência o assunto abordado no texto anterior, assine a opção correta a respeito das mudanças climáticas na Amazônia. Letra A. Os fenômenos climáticos de aquecimento e esfriamento das águas do Oceano Pacífico não serão afetados pelas mudanças climáticas na Amazônia, pois são fenômenos naturais. Não, gente. É um globo, é um planeta. Tudo afeta tudo. Tudo afeta todos. Letra B. Os modelos climáticos indicam que o aumento do desmatamento provocará o aumento das temperaturas e alterações nos padrões de pluviosidade. E aqui, ó, essa letra B é a resposta correta e eu vou trazer isso aqui, ó. Nós temos aqui os chamados rios voadores. Ó, os rios voadores. Nós temos o Oceano Atlântico, tá? A linha do Equador. Nós temos aqui uma quantidade muito significativa de umidade sendo jogada para a atmosfera. E essa umidade, ela vai se precipitar na forma de chuva aqui dentro do continente.
E é isso, nós temos as chuvas torrenciais aqui na Amazônia, que é muito comum, é uma das regiões mais úmidas do planeta. Essa chuva, essas nuvens, elas vão encontrar uma barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes, aqui na Bolívia, no Peru, no Equador, no Chile, na Argentina, parará, 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 e esse vento vai fazer uma curva. Sim, Rondônia e Acre está onde o vento faz a curva. E aqui, ó, ao fazer essa curva, vai trazer a umidade para outras regiões da América do Sul, como é o caso aqui do Brasil, na porção aqui próximo ao Trópico de Capricórnio, tá? Próximo ao Trópico de Capricórnio. Se não houvesse essa barreira montanhosa aqui, a chuva passaria direto para o Oceano Pacífico. E sabe o que teríamos aqui, nessa porção aqui do nosso território? Um deserto. Justamente pelo fato de nós termos uma barreira montanhosa que impede a passagem dessa massa úmida e traz ela até aqui, impede a formação de um deserto na região mais densamente ocupada do nosso país, que nós temos os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tá? E o norte do Paraná também. Então, os rios voadores, a importância aí da Amazônia para o equilíbrio das temperaturas no globo, tá, gente? Para o equilíbrio das temperaturas no globo. Então, aqui a letra B, tá? Os modelos climáticos indicam que o aumento do desmatamento provocará o aumento das temperaturas e alterações nos padrões de pluviosidade. Com o desmatamento, menos umidade, porque o que acontece? Vem a chuva aqui do oceano, ela cai aqui. Aí, as árvores fazem o processo de evapotranspiração, ou seja, leva essa umidade de volta para a atmosfera, liberando CO2, liberando oxigênio e água, através da sua transpiração, evapotranspiração. Ela vai fazendo isso ao longo de toda a Amazônia. Então, vai reciclando aquela água que entrou aqui nesse momento. Se não tem a floresta aqui, não há reciclagem, a água vai ficar só por aqui e ela não vai chegar até aqui. E fenômenos de secas constantes nós já temos vistos ali no interior do estado de São Paulo. É só você lembrar que em 2015, mais ou menos, 2016, nós tivemos ali a crise no Cantareira, que é o sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Essa crise hídrica foi por falta de chuva. Chuva essa proveniente principalmente aqui da região amazônica. Acerca do processo de rondonização da Amazônia, assine a opção correta. Lá que eu falei para vocês sobre rondonização. A expansão da frente de ocupação é um processo marcado pela ocupação ilegal da terra, verdade. Pelo desmatamento, verdade. Pela pecuária, verdade. Isso também é uma parte do processo de rondonização. E após a valorização, a legalização da terra pela saída do ocupante e a instalação de outra atividade produtiva. Exatamente. É isso que acontece aqui com o processo de rondonização da Amazônia. É exatamente nesse processo, tá? A rondonização da Amazônia é um processo de diversificação produtiva? Não. Projeto de colonização agrícola de reforma agrária? Também não. O Brasil nunca teve reforma agrária. A rondonização corresponde ao processo de criação de polos de desenvolvimento agropecuário? Não. A inserção da produção agropecuária em cadeias produtivas globais? Também não. Tá? Com certificações ambientais? Muito menos. Desmatamento corre solto. Ok, pessoal? Nossa aula hoje foi um pouco mais curta que as anteriores, né? Mas a gente conseguiu aqui trazer sobre vegetação, sobre os impactos, a questão ambiental, ecológica, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente poder ajudar vocês. Tudo bem? Meu muito obrigado, até logo e até a nossa 11ª aula, que é a última, vai ser a última aula aí do canal. Última aula do canal, não, a última aula do concurso da SES, tá bom? Até mais!